Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui é o professor Wellerson e hoje eu vou continuar aquele assunto que nós estávamos trabalhando em aula sobre a República Romana. Lembrando que nós falamos que a história de Roma Antiga, né, uma das civilizações clássicas que a gente tem trabalhado, já estudamos sobre a Grécia, estamos falando de Roma, né? Essa civilização antiga, Roma Antiga, né, ela é dividida em três partes. Se a gente fizer uma linha do tempo e dividir, nós temos o início e formação de Roma, que é o período que a gente chama de período monárquico. A segunda fase é a República Romana. E a terceira e última é o Império Romano, né? Então nós estamos falando sobre a República. Professor, não lembro qual que é a diferença de República para monarquia. Na monarquia nós tínhamos reis que governavam. Então as terras, as propriedades eram do rei e da sua família. Já na república, que significa coisa pública, os bens, o que era produzido, não é mais da família do rei e do rei, agora é do povo romano. Agora, o povo que eu estou falando aqui é os patrícios, os plebeus também participavam, mas muito pouco, né? Nós sabemos que a maior parte dos benefícios e dos privilégios eram dos patrícios, aqueles que eram considerados fundadores de Roma, né? Eles tinham muito privilégio, poder e prestígio social, enquanto os plebeus não, eles eram livres, mas não tinham plenos direitos políticos. Eles votavam, participavam de algumas assembleias, mas cargos no Senado eles não assumiam, nem nas magistraturas, isso nós vimos, né? Pois bem, então nós falamos um pouquinho sobre isso e nós estávamos falando, né, sobre um momento de expansão do Império Romano. Por quê? Do Império não, desculpa, da monarquia da República Romana, tá? Por que houve essa expansão? Né, tiveram alguns conflitos sociais entre patrícios e plebeus. Nós falamos que muitas vezes os plebeus não eram beneficiados, não criavam leis e não tinham benefícios. Afinal de contas, eles não assumiam cargos públicos, né, dentro da República Romana. Então eles queriam justamente a criação de um cargo. Eles conseguiram a criação do cargo do tribuno da plebe. Lembra? E aí esse cargo de tribuno da plebe, os plebeus conseguiram criar algumas leis que de certa forma beneficiaram, né, o seu grupo social, que eram, por exemplo, a lei das 12 tábuas, a lei que permitia o casamento entre patrícios e plebeus, o fim da escravidão por dívidas, né, todas essas leis beneficiaram, né, os plebeus. Pois bem, quando esses conflitos eles amenizaram, vamos dizer assim, eles se tranquilizaram de uma certa forma, eles foram suavizados, por assim dizer, nós tivemos um período de expansão do território de Roma, que era só uma cidadezinha. Nós vimos que durante o período da monarquia, Roma era uma cidade pequenininha, existiam várias outras mais importantes que ela ao redor. Pois bem, e aí Roma começa esse processo de expansão territorial, tá? Ao redor da cidade de Roma. Então a Península Itálica foi a primeira área de ocupação. E nesse momento chegavam produtos escravizados, eles aumentaram o seu território para ter mais terras férteis, mais áreas para poder criar os seus animais e também, é claro, como autodefesa. Foram um dos motivos iniciais dessa expansão territorial, né, da República Romana. Pois bem, depois de um certo momento, Roma continuou crescendo até que eles se enfrentaram e encontraram um certo rival, né? Um outro povo que controlava o comércio no mar Mediterrâneo, que eram os fenícios. Os fenícios controlavam todo esse império e eles fundaram uma cidade que era importantíssima, que era a cidade de Cartago, que ficava no norte da África. E essa cidade era uma cidade de origem dos povos fenícios, né? E eles tinham um amplo controle ali desse comércio. Como os romanos passaram a expandir o seu território, eles começaram a entrar em conflito, tá, com os cartagineses, que eram de origem fenícia. Então as guerras púnicas são três eventos, três batalhas, três guerras entre Roma e os cartagineses, tá, que eram fenícios. Então, no final dessa guerra, os romanos venceram, conseguiram controlar as ilhas da Sicília, as ilhas de Sardenha, controlaram também a região de Cartago e todo o mar Mediterrâneo. Então agora o mar Mediterrâneo, ele passou a ser chamado de Mare Nostrum, né? Bem humildes aí os romanos, eles passaram a chamar de nosso mar, o mar Mediterrâneo. Então pensa que agora, com essa expansão territorial de Roma,
passou a chegar produtos escravizados, o comércio se intensificou muito, então os comerciantes passaram a ganhar muitas riquezas, tá? Só que nesse mesmo processo, tá? O que vai acontecer também? Além dessa riqueza e desse enriquecimento do Estado, dos senadores, né, dos comerciantes, nós tivemos um empobrecimento dos pequenos e médios proprietários rurais. Por quê? Muitos, inicialmente, eles eram convocados para guerras. Pensa que plebeus que tinham pequenas propriedades eram chamados para lutar na guerra. Eles lutavam, ficavam 10 anos lá fora de casa e quando eles voltavam, às vezes as suas terras tinham sido vendidas, ocupadas, ou às vezes eles ficavam lá, né, nas suas terras, algumas pessoas, alguns pequenos proprietários, só que como estava chegando muitos escravos e os grandes proprietários produziam muito, ficava difícil competir. Pensa um pequeno proprietário rural, um plebeu ali que planta trigo, que planta uva, que planta alguma coisa ali numa propriedade pequena. Ele tem que trabalhar com a família dele, às vezes ele contrata alguém, porque ele não tem dinheiro para comprar, para ter um escravizado, e aí um grande proprietário, um patrício, tem uma terra gigantesca, produz muito mais, consegue vender mais barato. Então a situação de vida fica muito difícil para esses plebeus. Tá? E que muitas vezes vendem as suas terras, às vezes vende baratinho para um patrício, às vezes eles vão para a cidade em busca de uma nova forma de sobrevivência, né? Então esse processo de expansão territorial gerou riqueza, gerou impostos, mas isso enriqueceu uma parcela pequena da sociedade, né? Pensa que vai enriquecer tanto os patrícios, vai enriquecer os comerciantes, tá? Só que também vai empobrecer esses pequenos e médios comerciantes, tá? Então, esses conflitos, agora por causa da terra, a gente chama de questão agrária. O que é a questão agrária? É um conflito por causa da terra, que os pequenos e médios proprietários, geralmente plebeus, estão perdendo o direito a acesso à terra. Eles estão perdendo as suas terras porque estão vendendo para os patrícios, porque eles não conseguem competir mais com os patrícios e acabam mudando para cidades. Então a situação social, a situação de vida dessas pessoas começa a ser afetada, tá? Pois bem, nesse momento de crise social, né, é o que nós chamamos de crise da República. Tá? Essa crise da República nada mais é do que um momento de crise na República Romana, por causa que alguns plebeus, e muitos plebeus na verdade estão perdendo as suas terras, como está chegando muitos escravizados, então vai ter algumas revoltas de escravizados. Teve uma muito famosa, conhecida como Revolta de Espartaco, né, que o líder escravizado tenta se rebelar ali, né, e não consegue êxito, na verdade, mas mostra uma tensão, mostra que os escravos ali começam a aumentar, estão insatisfeitos, os plebeus também estão insatisfeitos porque estão perdendo as suas terras, né, e isso gera essa situação de crise. No meio dessa crise, uma instituição que vai se fortalecer é o exército, porque o exército ele vai ser visto como não o salvador da pátria, mas ele vai ser visto com bons olhos, ele vai começar a ganhar prestígio, muitas vezes porque eles venciam as batalhas, eles eram responsáveis por aumentar o território romano, por trazer riquezas para Roma. Então esse exército, ele começa a se sobressair, começa a ganhar cada vez mais prestígio social. Beleza? Eles ganham tanto prestígio que alguns generais militares vão começar a assumir cargos dos magistrados. Lembra que a gente falou dos magistrados? Então, o cargo superior nessas magistraturas eram os cônsules, né? Que eram elegidos a cada ano 2 cônsules. Eles governavam, presidiam o Senado e tudo mais. Os generais ganharam tanto poder que eles passaram a assumir essa função de cônsule. E alguns generais começaram a governar de forma ditatorial, ou seja, eles governaram por um tempo muito grande, maior do que um ano. Então, em vez de trocar todo ano, eles começaram a assumir esses cargos de cônsules e ficavam muito tempo no poder. Tá? Durante esses generais que estavam no poder, teve alguns deles que fizeram algumas reformas. Por exemplo, teve um general que se chamava Mário, ele, por exemplo, profissionalizou o exército. Então, em vez de convocar alguns camponeses para lutar em algumas guerras e depois voltar com eles, eles passaram a fazer um exército permanente. Então, esse exército agora, ele passaria a receber um salário. Olha, muitos jovens plebeus sem condições acabaram ingressando no exército como forma de sobrevivência, de ascensão, de crescimento social,
né? Então, houve uma profissionalização do exército, agora vai começar a surgir soldados que eram treinados e que a função deles agora, a profissão era ser soldados, tá? Então isso vai ser uma outra mudança. Por causa disso, né, esse exército ele ganha prestígio. Muitas pessoas pensam, poxa, o exército está pagando o salário, os generais militares, eles passam a ser cada vez mais reconhecidos pelo povo, pelos plebeus e tal. Tem um desses generais, né, que vai ser o Júlio César. O Júlio César, ele era um general militar, que ele era um cônsul, né, um general militar também, que lutou na Gália, ele conquistou a região do que hoje é a França. Ele era tão conhecido e tão famoso, tá, que as pessoas gostavam muito dele. Foi formado, na verdade, durante esse período, né, que os generais estavam assumindo, alguns governos que, em vez de ter apenas 2 governantes, né, 2 cônsules, tinham 3. Então esse período foi chamado de triunvirato, ou seja, a organização política era controlada por 3 generais militares. Houveram 2 triunviratos. O primeiro, que era composto pelo Júlio César, um outro general chamado Pompeu e um outro chamado Crasso, tá? Nesse primeiro triunvirato, o general que mais se destacou foi o Júlio César, tanto que ele governou durante 10 anos de forma ininterrupta, tá? Ele governou de 54 a.C. até 44 a.C. E aí, o Júlio César, que tinha um amplo apoio popular, os soldados gostavam muito do Júlio César, ele fez algumas reformas. Por exemplo, ele distribuiu alimento para os plebeus, para as pessoas que não tinham condições. Ele obrigou os patrícios e grandes proprietários de terra a contratar pelo menos 1/3, tá, dos trabalhadores tinham que ser livres, ou seja, tinham que ser plebeus. Então tinha que oferecer serviço para esses plebeus, em vez de ter só escravizados, por exemplo. Então todas essas medidas que o povo acabava gostando, a plebe gostava muito, os patrícios não gostaram muito. Até que um grupo de senadores se organizou e assassinou Júlio César, tá? Então ele vai ser assassinado em 44 a.C. O Júlio César foi assassinado, né? E aí um outro grupo de 3 generais militares vai assumir o poder, ou seja, um segundo triunvirato. Esse segundo vai ser composto pelo Marco Antônio, pelo Otávio, que era sobrinho neto, uma espécie de filho adotivo do Júlio César, e o Lépido. São outros 3 generais, tá? O Lépido ele logo saiu do governo e esse poder político ficou aí nas mãos do Marco Antônio e do Otávio. Os dois acabaram disputando o poder, o Marco Antônio ficava mais na porção oriental e acabou se aliando a Cleópatra, e o Otávio na questão ocidental. O Otávio acusou o Marco Antônio de conspirar contra Roma, de se aliar a uma rainha do Oriente, que era Cleópatra no Egito. Então o Otávio acabou vencendo o Marco Antônio, tá? E o Marco Antônio e a Cleópatra eles acabam suicidando, e o Otávio ele passa e ele se torna o primeiro imperador de Roma. Então, né, nesses 2 triunviratos que eu falei, nesses 2 grupos de 3 generais, o primeiro foi comandado pelo Júlio César, tá? O segundo comandado pelo Otávio. O Júlio César ele não foi um imperador, ele era um governante militar, um general, um ditador, mas ele não chegou a se transformar num imperador. Já o Otávio, ele se tornou o primeiro imperador romano. E aí nós temos o fim da República e início do período imperial. E aí agora nós vamos falar nas próximas aulas sobre o Império Romano, que é outro tema muito top, muito bacana, tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo para vocês, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha clareado um pouquinho, pesquisem mais fontes, assistam mais vídeos, estudem bastante, que a gente volta a falar um pouquinho sobre isso nas próximas aulas. Valeu, um abraço, tchau, tchau, pessoal!